E aí, amores, tudo bem? Na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar PA, progressão aritmética. Então, te liga, anotem as informações aí importantes, tá? Para vocês pegarem bem a manha desse conteúdo, que cai todo ano na prova do Enem, todo ano na prova da URGS, tá? E é uma matériazinha bem tranquila, tá? Olha só, então. A PA nada mais é que uma sequência lógica de variação constante. Já botei a definição aqui para nós, tá? E botei aqui alguns exemplos de sequências que são PAs. Olha essa primeira aqui, ó. 2, 6, 10, 14, tarará. Tu observa que ela é uma sequência que vai sempre aumentando 4. Isso que é uma PA, ó. Ela é uma sequência que tem sempre a mesma variação. Não precisa ser obrigatoriamente 4, né, galera? Pode ser qualquer tipo de variação, né? Olha essa aqui de baixo, por exemplo, ela tá variando menos 5, ó. Menos 5, menos 10, menos 15. O próximo seria menos 20 e assim por diante. E aquela última também pode ser uma PA, que é quando não tá variando nada, tá? Que nesse caso a gente fala que a variação ela vale zero. Então, eu tenho vários tipos de PA, ó. Eu tenho uma PA que ela pode ser crescente, que ela vai ter os termos crescendo. Eu posso ter uma PA decrescente, que ela vai ter os termos decrescendo. E eu posso ter uma PA constante, que não altera nada. Ela vai ter, no caso, a variação igual a zero, tá? Essa variação que o senhor está falando, a gente chama de razão. Então, deixa eu botar aqui bonitinho, ó. A variação é a nossa razão. Tá? Então, sempre que uma questão falar na razão, é o valor que está variando de um termo para o outro, né? Então, a razão daquela primeira sequência ali é 4, a razão dessa de baixo é menos 5 e a razão daquela última ali é zero. Tudo bem? Bem tranquilinho, né? De identificar uma PA. Agora, olha só. A classificação genérica, eles podem apresentar para nós também uma PA a partir de termos genéricos, que é muito fácil de identificar, porque normalmente é por letrinhas e tem aqueles índices ali que indicam a posição do elemento. Então, aquele A1 que aparece ali, ele é o nosso primeiro termo. A gente vai falar assim, ó, primeiro termo. Tá? Outra coisa, galera, o N, quando ele se refere ao N, isso representa o número de termos. Vamos botar aqui bonitinho. Tá? Então, a tua PA, ela pode ter 10 termos, ela pode ter 20 termos, tá? Se ela tivesse 10 termos, o N seria 10. Se ela tivesse 20 termos, o N seria 20, né? E também pode ser uma PA infinita, né? Com infinitos termos, que normalmente é indicado por esses pontinhos aqui, tá? Então, o N, ele se refere, então, ao número de termos quando for uma sequência finita, tá? O AN, ele ocupa a posição que tu quiseres, tá? Então, por exemplo, assim, o AN, ele pode ser o A20, ele pode ser o A30, ele pode ser o A40, ele sempre vai depender do valor do N, tá? Então, o AN, ele ocupa a posição que tu quiser. Eu vou dar um apelido para ele, a gente chama ele de enésimo termo. Vou escrever aqui então, ó. Ele é o enésimo termo. Tá? E o R, pessoal, que é a notação que a gente usa na PA para razão, que é aquele valor que está variando de um termo para o outro. Então, aqui é a nossa razão. Tá aqui, ó. Ó, tá? Bem tranquilinho, bem fácil. E um detalhe importante, como que eu faço para calcular a razão de uma PA? É só tu fazer um termo menos o outro. Por exemplo, olha esses exemplos que o senhor botou aqui, tá? Quando eu faço 6 menos 2, vai dar 4. Se eu fizesse 10 menos 6, vai dar 4. Se eu fizesse 14 menos 10, vai dar 4. Sacar a ideia? Então, a razão da PA é sempre a diferença entre dois termos consecutivos. Tu faz o da frente menos o de trás. Sempre assim, tá? Então, vou representar de uma maneira genérica. A gente faz assim, ó. É o termo AN menos o A na N menos 1. Ó, a gente representa assim, tá? O AN poderia ser tipo assim, ó, o A4, daí esse aqui seria o A3. Se aqui fosse o A5, esse aqui seria o A4. Entenderam a ideia? Então é bem barbada. Sempre que eu quiser calcular a razão da PA, eu faço um termo menos o outro. Tudo bem, meus amores, tá? Segurem agora que eu vou fazer a transação e a gente continua. Voltamos, amores. Olha só então a próxima parte, tá? Eu vou desenvolver o termo geral da PA, que é muito importante, é bem fácil o raciocínio, agora tu vai pegar a ideia comigo, tá? Olha só. Se tu tem o primeiro termo e tu tem a razão, tu consegue construir toda a PA. Qual que é a ideia, tá? A partir do primeiro termo aqui, ó, eu vou somar a razão para obter o segundo termo. Então, de forma genérica, esse segundo termo, eu poderia escrever ele assim, ó, como sendo o A1
mais a razão. Ó, concorda comigo? Que daí eu só somei o valor e agora eu vou somar de novo a mesma constante ali, né? A mesma razão, porque tem que ter a variação constante, então eu vou somar o R de novo, que daí vai ficar assim, ó. O A1 mais 2R, ó. Sacar a ideia? E aí, para obter o próximo termo, eu vou somar a razão de novo, que eu poderia escrever assim, ó, como sendo o A1 mais 3R, e assim por diante, tá? Então, a partir desse pensamento, eu vou construindo toda a PA. E olha só que interessante, galera, aquele segundo termo ali, na verdade, ele é o nosso A2. Esse termo aqui, ó, ele é o nosso A2, tá? Esse aqui, ele vai ser o nosso A3. Então, deixa eu botar aqui, ó. Esse aqui, ele vai ser o nosso A4, tá? E assim por diante. Então, olha só que ninja. O A2, eu posso escrever ele exatamente daquela forma ali, como se fosse o A1 mais uma razão. Então, vou pegar aqui e vou botar, ó, o A1 mais uma razão, tá? O A3, eu posso escrever ele daquela forma que é o A1 mais duas razões. Então, fica assim, ó, o A1 mais 2R, tá? O A4 eu posso escrever daquela forma ali, que é como se fosse o A1 mais 3 razões. A1 mais 3 razões. E aí, olha só que interessante, galera. Parece uma lógica bem fácil aqui para nós, que a gente pode desenvolver para qualquer termo. Então, ó, o A2 ele é o A1 mais uma razão. O A3 é o A1 mais duas razões. O A4, ele é o A1 mais 3 razões, e assim por diante. Se eu quisesse descobrir o A5, como é que eu poderia escrever o A5? Pensa comigo, ele seria o A1 mais 4 razões. Se eu quisesse o A6, ele seria o A1 mais 5 razões, sim ou não? Pegar a lógica é bem simples, né? Então, olha só, o A10, como é que eu poderia escrever o A10? É como se ele fosse o A1 mais 9 razões. Olha ali que bonitinho, tá? O A25 é como se fosse o A1 mais 24 razões, né? Imagina que tu quer pegar um termo lá na frente, galera, o A50, ele seria o A1 mais 49 razões. Se eu quisesse o A100, ele seria o A1 mais 99 razões, sacaram? Dessa forma, a gente pode determinar um termo geral para qualquer termo, o AN, eu posso escrever ele dessa maneira. Ele vai ser igual ao A1 mais N menos 1 razões. A gente denota assim, ó, N menos 1 vezes o R, tá ali. E esse é o termo geral da nossa PA, que eu vou destacar aqui para nós. Deixa eu destacar ali bonitinho, ó. Que aí, meus amores, qual que é a praticidade desse termo? É para te descobrir qualquer termo da PA. Qualquer termo da PA que tu quiser descobrir, tu usa o termo geral. Entendeu a ideia? Então é muito ninja, tá? O termo geral ele é muito importante, ele é muito fácil de determinar. E a partir disso, olha só, para que mais que a gente pode usar o termo geral, além de descobrir qualquer termo da PA? Eu botei aqui as 3 utilidades principais do termo geral. Então, a primeira que eu acabei de falar, a gente pode descobrir qualquer termo da PA. Depois, a gente pode utilizar o termo geral para encontrar o número de termos da sequência, que eu já vou te mostrar num exemplinho, tá? Lembrando, galera, que nessa expressão que o senhor botou, que tem termos genéricos aqui, o número de termos ele é representado pela letra N, tá? Então, quando eu precisar descobrir o número de termos da PA, eu preciso encontrar o valor do N. Tudo bem? Anotem isso que é muito importante, tá? E uma outra utilidade do termo geral é a gente poder escrever todos os termos em função do A1 e da razão. Então, por exemplo, assim, ó, imagina que no meio da questão aparece o A7 e o A13, tá? A princípio, o A7 e o A13 não tem nada em comum, a não ser que tu utilize o termo geral e tu escreva ambos em função do A1 e da razão. Então, por exemplo, assim, ó, o A7 tu pode escrever como sendo o A1 mais 6 razões. E o A13 tu pode escrever como sendo o A1 mais 12 razões. Então, tu acabou de pegar 2 termos distintos e tu escreveu eles em função do A1 e da razão. Ou seja, tu encontrou alguma coisa em comum entre esses termos que eram diferentes, que agora eles estão escritos com as mesmas variáveis, sendo utilizados, né, o A1 e a razão. Entenderam a ideia? Então, sempre que aparecer um monte de termo assim no meio da questão, tu pode usar o A1 e a razão para escrever todo mundo em função do A1 e da razão. Entenderam? Tá? Então, bem importante essa partezinha. Agora segura aí que eu vou fazer a transação de novo e a gente vai para o próximo quadrinho. Voltamos, amores, agora com 2 exemplinhos para a gente resolver, tá? Que eu separei aqui bem bonitinho, ó.
Clássico, isso aqui é bem funcional, tá? Mas só para a gente pegar a ideia da aplicação do termo geral. Ó, na PA 1, 4, 7, tararã, qual que é o valor do A40? Bom, meus amores, obviamente, para a gente calcular o A40 de uma PA, a gente vai usar o termo geral. Tu não vai construindo a PA até o A40, né? Que vai demorar muito, sim? Então, aplicando o termo geral, a gente já sabe o seguinte, olha só, que o A40, deixa eu botar aqui então, tá? Ele é igual ao A1 mais 39 razões. Então, olha que maravilha, galera. É muito prático tu aplicar o termo geral da PA para encontrar qualquer termo da PA, sim ou não, meus amores? Então, aqui eu vou pegar e aplicar apenas, ó, o A1, ele vale 1, e a razão é quanto que está variando de um termo para o outro, que tu consegue ver perfeitamente que é 3. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó. O nosso A40, ele vai ser igual ao A1, que vale 1, mais 39 vezes a razão. E nesse caso fica assim, ó. Sim ou não, galera? E aí tu multiplica, cuidado, né? Primeiro tu multiplica e depois tu soma, não vai fazer chinelagem aqui, né? Então é 39 vezes 3, que isso vai dar 117, e daí fica 117 mais 1, que vai ficar 118. Tá aqui então, ó. O nosso A40, ele vai ser igual a 118, tá? E acabou o teste, esse é o 40º termo da PA, bem barbadinha, né? Tá? Outra aplicação maravilhosa que eu quero mostrar para vocês, ó. O número de múltiplos de 3 entre 10 e 200 é quanto? Galera, múltiplo de 3 é a tabuada do 3. Tu tem que pegar exatamente quantos números que pertencem à tabuada do 3 que estão entre 10 e 200, tá? O primeiro múltiplo de 3, né, que vem depois do 10 é o 12. Concorda comigo? Então já vou botar aqui, ó, o 12, tá? Depois do 12, galera, vem o 15. Então tá aqui. E aí tu vai botando, ó, 18, tá? Até o último múltiplo de 3, antes do 200, né, que é o 198. Então tá aqui, ó, 198. Tá? E aí observa, isso é a sequência de múltiplos de 3 que tem naquele intervalo. Só que essa sequência, galera, não é qualquer sequência, pessoal, é uma PA. Observa que o primeiro termo, ele vale 12. Aquele último termo, que a gente pode chamar ele de AN, ele vale 198. E a razão vale 3. Então, olha só que legal. Toda a sequência da tabuada é uma PA. Né? Se tu pega, por exemplo, assim, a tabuada do 3 é uma PA de razão 3. Se tu pega a tabuada do 5, é uma PA de razão 5. Boa! Então continua, olha só. Se eu quero descobrir o número de termos dessa PA, eu vou usar o termo geral. Deixa eu botar ele aqui de forma genérica, tá? Olha só, fica assim. O AN, ele é igual ao A1 mais N menos 1 razões. Tá? Vou substituir quem é o nosso AN nesse caso, é o 198. Vamos botar aqui, ó, 198. É igual ao A1, que é 12, mais N menos 1, vezes a razão aqui, que é 3. Olha ali que bonitinho, sim ou não? E agora ficou uma equação para descobrir o valor do N, galera. Olha que maravilha, tá? Aqui, então, distribui, ó. Esse 12 eu posso passar para cá, menos 12 já. Daí isso aqui vai ficar 186 é igual a 3N menos 3. Ó, pega o menos 3, passa para cá, mais 3, vai ficar 189. 189 é igual a 3N. Ó, pega aquele 3, passa dividindo, galera, e vai dar 63. Então tá aqui, ó. Tá? E esse é o número de termos daquela PA, que representa exatamente o número de múltiplos de 3 que tem entre 10 e 200. Olha que maravilha, sim ou não, tá? Então, sempre que tu precisar descobrir qualquer termo da PA, tu usa o termo geral, que foi esse primeiro exemplo que eu fiz aqui, tá? Se eu precisar descobrir o número de termos de uma PA, tu vai aplicar o termo geral também. O que representa o número de termos da PA é o valor do N, ó. Daí tu fica com uma sequência, né, com uma equação, perdão, que é só isolar o valor do N aqui e acabou, acabou. Tudo bem, tá? Segura aí agora que a gente vai para a próxima transação, tá? Voltando, amores, aqui para mais um exemplo, tá? Olha só.
Os exemplos anteriores, então, eu mostrei para vocês, né, como é que tu encontrava um termo da PA, como é que tu encontrava o número de termos da PA, e agora é aquela terceira aplicação do termo geral que a gente pode escrever todo mundo utilizando o A1 e a razão. E eu vou te mostrar como que funciona essa lógica, tá? Olha essa questão que maravilhosa, tá? Numa PA, a soma do primeiro termo com o quinto termo é 16. Deixa eu botar aqui então, olha só. O A1 mais o A5 é igual a 16. Então tá aqui. Continua lendo. E a soma do terceiro termo com o 11º é igual a 40. Então vai ficar assim, ó. O A3 mais o A11 é igual a 40. Tá aqui, ó. Então, ele quer saber qual que é o valor da razão dessa PA. Bom, galera, a gente não conhece os termos da PA. A gente sabe apenas que a soma do primeiro com o quinto é 16. E a gente sabe que a soma do terceiro com o 11º é 40. Tu observa que isso aqui é tipo um sisteminha, sim ou não? Só que eu não vou conseguir resolver esse sistema assim do jeito que tá, ó. Porque eu não consigo cancelar os termos, né? Porque a princípio são termos diferentes. Então a gente vai ter que tentar escrever todo mundo em função da mesma coisa. Olha que ninja, então, o que o senhor vai fazer, tá? Eu vou pegar esse sisteminha, ó. Aquele primeiro termo ali que é o A1, eu vou deixar ele do jeito que tá. Vou escrever assim, ó. Ele vai ser o A1, tá? Mais... Agora aquele outro termo ali que é o A5, que é esse aqui, ó. Eu posso reescrever ele pelo termo geral, escrevendo como o A1 mais 4 razões. Então a gente escreve assim, ó. O A1 mais 4R. Tudo isso igual a 16, tá? E agora tu começa a te dar conta o que o senhor está fazendo, né? Ali embaixo eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o A3... Eu vou escrever ele como sendo o A1 mais 2 razões. Então fica assim, ó, o A1 mais 2 razões. E eu vou fazer a mesma coisa com o A11, que é esse aqui. Vou escrever ele como sendo o A1 mais 10 razões. Então tá aqui, ó. Tá? Feito isso, olha que coisa maravilhosa, agora apareceu tudo termos em comum ali, ó, ficou um sistema só com A1 e razão, é como se tivesse ficado um sistema com X e Y só, sacaram a ideia? Então eu vou juntar tudo que dá para juntar, deixa eu botar aqui, ó, fica A1, não, 2A1, né, que vai ficar A1 com A1, 2A1, mais 4R igual a 16, embaixo aqui, 2A1 também, mais 12R igual a 40. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Como eu quero descobrir o valor do R, eu posso resolver esse sistema por cancelamento, cancelando o A1, porque é só eu pegar qualquer uma das linhas e multiplicar por menos 1, que daí quando eu somar vai cancelar o A1. Olha que bonitinho, tá? Multiplicando essa aqui por menos 1, tá? Vai acabar trocando o sinal de todos os termos, né? Todo mundo vai ficar negativo. E daí, quando eu somar as equações, ó, eu vou acabar cancelando o A1. Aqui vai cancelar, corta, né? Porque um vai ficar negativo e o outro vai ficar positivo. Como é 2A1 e 2A1, eles vão acabar se cancelando. Ali vai ficar menos 4R mais 12R, que vai ficar 8R. Então, aqui fica 8R, ó. E do lado vai ficar menos 16 mais 40, que vai dar 24. Então tá aqui, ó. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa. Passa o 8 dividindo. E aí eu vou ter que o R é igual a 3, tá? Então tá aqui. Essa é uma questão maravilhosa para mostrar para vocês. Aquela propriedade ali que eu te falei, né? Que quando aparece um monte de termo diferente, tu pode escrever todo mundo utilizando o A1 e a razão. Que daí tu vai encontrar um monte de coisa em comum. Entenderam, meus amores? Tudo bem? Tá? Então, segura aí que agora a gente vai para a próxima parte. Vamos lá. Voltamos, amores, agora, olha só. Vou mostrar para vocês duas propriedades de PA muito importantes que caem direto no vestibular. A primeira propriedade é a propriedade do termo médio, que é quando se aplica normalmente quando tem um número ímpar de termos, que daí tu vai ter um termo bem no meio, tá? Só que essa propriedade, ela não se aplica apenas para o A1, o A2 e o A3. Pode ser qualquer 3 termos consecutivos, tá? Poderia ser o A5, o A6, o A7. Pode ser o A15, o A16, o A17...
ou poderia ser o A21, o A22, o A23, entenderam a ideia? Sempre que tu tiveres 3 termos consecutivos numa PA, o termo do meio ele é a média aritmética dos extremos. Então, olha só, eu posso pegar o A2, que é esse termo aqui, tá? E eu posso escrevê-lo como a média aritmética entre o A1 e o A3. Então, a gente pode escrever assim, ó, como sendo o A1 mais o A3 dividido por 2, tá? Então, uma propriedade muito utilizada na PA, que é essa propriedade do termo médio, ela é bem fácil de aplicar, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês no exemplinho como que é. E agora outra propriedade também dos termos equidistantes, que daí a gente aplica normalmente quando tem um número par de termos, tá? E aí a equidistância são os termos que são extremos entre si. Por exemplo, ó, tu pega o A1 e o A6, ó, que eles são extremos. Tu pega o A2 e o A5, que são extremos entre si, e o A3 e o A4, tá? Tu vai formar tipo um arco-íris ali, tá? Tem até alguns livros didáticos que eles dão um apelido para essa regrinha, que é a regra do arco-íris, que quando tu pega os equidistantes, a soma é sempre igual. Então, por exemplo, ó, quando eu somar o A1 com o A6, ele vai ser obrigatoriamente igual ao A2 mais o A5, e ele vai ser obrigatoriamente igual ao A3 mais o A4. Tá? Então, é uma propriedade que vale para qualquer PA. Então, por exemplo, assim, galera, ó, se tu conhece uma soma, tu conhece todas as outras, tá? Se essa soma aqui desse 40, essa soma aqui vai dar 40 e essa soma aqui vai dar 40. Entenderam? Essa que é a praticidade da soma dos equidistantes. Se essa soma aqui deu menos 30, essa soma vai dar menos 30 e essa soma vai dar menos 30, né? Lembra que a PA pode ser uma sequência negativa também, tá? Se essa soma aqui for 100, essa soma aqui é 100 e essa soma aqui é 100 também. Ou seja, se tu conhecer uma soma, tu conhece todas obrigatoriamente, tá? Então agora eu vou te mostrar um exemplinho de cada aqui para te ver a aplicação dessas duas propriedadezinhas, tá? Então, segura aí que agora o senhor vai preparar o exemplo. Bom, meus amores, vamos lá então. Eu botei aqui 2 exemplinhos para a gente fazer, um de cada propriedade que a gente acabou de ver, tá? Primeiro a propriedade do termo médio, olha só. O valor de x que torna a sequência uma PA, tá? Tu observa que essa sequência ela tem 3 termos consecutivos, ó. Se a gente quer que essa sequência se torne uma PA, a gente deve garantir que o termo do meio seja a média aritmética dos extremos. Ou seja, eu vou pegar o termo do meio, que é esse aqui, e aí a gente vai escrever ele como sendo igual à média aritmética dos extremos. Ou seja, isso aqui vai ficar assim, ó, o x mais 1 mais o x mais 5, tudo isso dividido por 2. Então tá aí, galera, olha que maravilha, tá? É muito comum esse tipo de questão envolvendo PA. Então agora eu vou resolver essa equaçãozinha, ó. Pega esse 2, passa multiplicando para cá, vai dar 4x, e aqui eu já posso somar. X com x vai dar 2x, 1 com 5 vai dar 6. Então vai acabar ficando assim, ó, 4x é igual a 2x mais 6. Agora eu isolo, né? Esse 2x passa para cá, menos 2x. Daí fica 4x menos 2x igual a 6. Subtraindo ali, galera, vai ficar apenas 2x, né? Então isso aqui fica 2x igual a 6. E agora eu passo dividindo ali, acabou, vai ficar x igual a 3. Tá aqui, ó. Tá? E essa é a resposta 100% de certeza, que se tu pegar esse valor aqui, ó, e substituir aqui, vai formar uma PA. E eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Vamos pegar e desenvolver ela bonitinha aqui, tá? Pega o x que é 3, então, substitui ali no primeiro termo, vai ficar 3 mais 1, que é 4. Então tá aqui, ó, 4. Ó. Pega o x que é 3, substitui ali no segundo termo, que vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Tá aqui. Pega agora o último termo, que vai ficar 8. Ó. E aquela ali é uma sequência que representa uma PA, galera. Olha ali que bonitinho. É uma PA crescente e a razão dessa PA é 2. Tudo bem? Então, se ele pedisse qual que é o A10 dessa PA, por exemplo, ó, tu já saberia calcular o A10. Entenderam a ideia? Que seria o A1 mais 9 razões. Entenderam? Ou se ele pedisse a razão dessa PA, que tu já saberia que era 2. Sim ou não? Então, tu viu que é bem legal. Essa propriedade aqui eles usam muito no vestibular, tá? Bom, agora a outra ali da URGS, galera, olha que ninja, que é uma questão que envolve logaritmos, tá? Essa questão aqui, como é que a gente vai resolver? Seja a 1, A2, A3, tarará, até o A12 uma PA,
Então tu te liga que essa sequência ela tem um número par de termos, ó, que tem 12 termos, tá? Ele fala para nós que o A1 mais o A12 é igual a 32. Então qual que é o valor do logaritmo do A3 mais o A10 ao cubo na base 2? Puta que pariu, olha só, como é que eu vou fazer isso, tá? Primeiro, tu tem que se ligar que ele está apresentando ali para nós uma relação de equidistância. Olha só, quando tu pega essa informação aqui, tá? Que é a informação que ele deu, que o A1 mais o A12 é 32, ele está te dando exatamente essa soma equidistante aqui, ó. E tu lembra que eu mostrei anteriormente ali, né, que a soma dos equidistantes é constante. Então, se tu tiver uma soma, tu tem todas. Daí, como que eu sei que o A1 mais o A12, ele vai acabar sendo igual ao A3 mais o A10? Como é que a gente verifica que eles são equidistantes? A gente vai somar os índices. Olha que bonitinho. Aqui, ó, quando tu somar, ó, 1 mais 12 vai dar 13, e aqui 3 mais 10 vai dar 13 também. Então, tu observa que quando a soma dos índices for a mesma, significa que existe uma relação de equidistância, ou seja, se essa soma aqui ela vale 32, essa soma vale 32 também. Então, aquele logaritmo fica assim, ó. Ele vai ficar o log de 32 ao cubo na base 2. Olha que bonitinho, galera. E agora a gente vai resolver o log, né? Lembra da aula de log que quando for numérico assim tem que fatorar para colocar na mesma base? Então isso aqui vai acabar ficando assim, ó, o log de 2 na quinta ao cubo na base 2, tá? Fatorei ali então, aqui aplica a potência da potência que tu vai multiplicar o expoente, e daí isso aqui vai ficar igual o log de 2 elevado na 15 na base 2, ó. Aplica a propriedade do expoente agora, né, que esse expoente ele passa multiplicando na frente do log. Vai dar o petelequinho aqui, ó. E aí isso aqui vai ficar igual 15, que multiplica o log de 2 na base 2, que a gente já sabe por definição, né, meus amores, que o log de 2 na base 2 ele vale 1. Então isso aqui vale 1, ó. Né? Então vai acabar ficando 15 vezes 1, que é 15. Então tá aqui, ó. Ó. E essa era a resposta da questão da URGS, né? O valor dessa expressão é 15 e acabou. Muito show, né, galera? Então, duas aplicações para vocês, uma do termo médio e a outra dos termos equidistantes, tá? Agora a gente vai para uma das partes mais principais da aula, que é trabalhar a soma dos termos da PA. A gente já está se encaminhando para o finalzinho da aulinha, tá? Então, segura aí. Bom, amores, olha só, agora a gente vai ver uma parte muito importante, tá? Que cai praticamente todo ano no vestibular, que é a soma dos termos da PA, tá? Primeiro eu vou contar para vocês uma historinha da onde que veio o pensamento, tá? Da onde que surgiu a ideia da soma dos termos, tá? Olha só. Uma professora na quinta série, ela pediu para os alunos fazerem essa soma. Olha que maldade, né, pessoal? Imagina tu largar isso aqui para a criançada, ó. Vão somar aí, né, seus demoninhos, né? Largou ali, tá. Passou um minuto, pessoal, um gurizinho levantou o braço assim, ó. Professora, terminei. O resultado da soma é 5.050. Daí ele foi lá e botou. Tá? Aí ela falou assim, ó, não pode, como assim? Vai fazer de novo, guri de merda, né? Falou assim, ó, vai fazer de novo, tá? Aí o gurizinho voltou, fez de novo, 30 segundos depois ele levantou o bracinho. Professora, terminei de novo, 5.050, tava certo meu raciocínio. Dela, mas como que tu conseguiu fazer tão rápido, Eloizinho? Tá, não era o Eloizinho, tá, pessoal? Na verdade, quem fez essa soma foi o Gauss, galera, que é um matemático muito ninja, tá? Não sou eu, tá, galera? Minha habilidade na quinta série era comer traquinas, né? Tomar todinho, essa era a habilidade do senhor, tá? Na quinta série eu não era tão talentoso assim, né? Mas aí o Gauss, ele pegou e desenvolveu o pensamento muito ninja da soma dos termos. E tu vai entender muito bonitinho porque ele usou uma propriedade de PA, galera. Por quê? Porque isso aqui é uma sequência que é uma PA. Ó, essa sequência que é os 100 primeiros números naturais positivos é uma PA de razão 1, que ela tem 100 termos, sim ou não? Então, olha só, ela tem um número par de termos. Aí, o que o Gauss observou? Ele observou que quando tu somava os equidistantes, olha só, esse com esse, tá aqui, quanto é que dá essa soma? 101. Ó, esse com esse, quanto é que dá essa soma? 101. Esse com esse,
101, sim ou não? E ele viu que dava sempre a mesma coisa, porque isso é uma propriedade da PA, galera. A soma dos equidistantes é sempre a mesma. Daí ele pensou o seguinte, ó. Eu tenho 100 números. Como eu estou somando de 2 em 2, eu estou formando duplas. Daí quando tu tem 100 números, tu consegue formar 50 duplinhas. Ou seja, nesse caso, eu vou ter 50 101s. Sim ou não, pessoal? Olha que gênio. E aí ele pegou e multiplicou 50 vezes 101. Aí ele pegou e fez essa conta. 50 vezes 101, né? Que na quinta série eu também não sei se a gente tinha habilidade de fazer isso, né, galera? Mas tudo bem, que isso aqui vai dar 5.050, ó. E aí tu viu que genial, né, galera? O Gauss, na quinta série, ele desenvolveu o pensamento que acabou gerando a fórmula da soma. Então, olha só que legal. Numa PA, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele somou o A1 com o AN, que é aquele que está lá na última posição, ó. O A1 com o AN. Então, ele fez isso aqui, ó. Ó, isso aqui é o A1 mais o AN, ó. E ele multiplicou pelo total de duplinhas, que é o N sobre 2, tá? E foi isso aqui que ele fez, ó. E tá aqui, galera, essa é a fórmula que o guri deduziu na quinta série, pessoal, da soma dos termos da PA. É o primeiro mais o último, vezes o número de termos sobre 2, tá? Então, o grande lance da soma é sempre tu ter o primeiro e o último, tá? Por exemplo, então, ó, se tu quer somar 20 termos, tu tem que ter o A1 e o A20. Se tu quer somar 40 termos, tem que ter o A1 e o A40. Sacaram a ideia? Se tu quer somar 100 termos, tem que ter o A1 e o A100. Entenderam, né? Só isso. Então, é o primeiro mais o último vezes o número de termos sobre 2, tá? E essa fórmula é tão ninja que ela vale também, galera, se a PA tiver um número ímpar de termos, tá? Se a PA tiver um número ímpar de termos, porque daí tu pensa, né? E daí não fecharia duplas certinhas, mas ela também vale, pessoal, e aí que é uma cannabis muito louca, tá? Essa fórmula, ela vale para qualquer PA, tanto se tiver um número par de termos, como se tiver um número ímpar de termos. Vai dar certo também, tá? Então, olha só, eu já botei um exemplinho para a gente fazer aqui, a soma dos 40 primeiros termos daquela PAzinha. Então, olha só, para somar 40 termos da PA, sempre tem que ter os extremos, tá? Eu tenho que ter o primeiro e o último. Então, nesse caso, eu tenho que ter o A1 e o A40, tá? Aí, olha só, o A1 eu já tenho, que é esse valor aqui. O A40 ainda não. Como que eu vou descobrir o A40? Pelo termo geral, galera. Olha que genial. Então, tu vem aqui, ó, o A40, tá? Ele é o A1 mais 39 razões. Ó, pelo termo geral, né, aplicando ali bonitinho, o A1 é 2 e a razão dessa PA é 2 também, né, galera, que é quanto que está aumentando de um termo para o outro, ó, bem bonitinho de ver. Então isso aqui vai ficar o A40, ele é igual ao A1 mais 39 vezes a razão, ó. Que daí é aquilo ali, cuidado, né? Primeiro tu multiplica e depois tu soma. Vai dar 78 mais 2, que é 80. Então tá aqui, ó. Tá? E agora que eu tenho o valor certinho, eu posso aplicar a soma desses 40 termos. Olha só. Então vai ficar a soma 40 é igual... Aí a gente vai fazer o primeiro mais o último... E daí fica assim, ó, 2 mais 80, vezes o número de termos sobre 2, meus amores, que nesse caso vai ficar o 40 sobre 2, que é o número de termos que eu estou somando. Então fica assim, ó. Tá? Que maravilha, eu já posso simplificar aquilo ali que vai dar 20, né? Aqui, ó, corta, corta, que vai dar 20. E agora é só multiplicar ali, vai ficar 82 vezes 20, que é a mesma coisa que tu fazer 820 vezes 2, que vai dar 1640. Então tá aqui, ó. Tá? Muito ninja, né, galera? E isso representa a soma desses termos aí e acabou, acabou. Tudo bem, meus amores? Então não esqueça, ó, quando tu vai aplicar a soma, é sempre esse o pensamento. Tem que ter o primeiro e o último, né? Sempre, tá? Normalmente vai faltar o último termo, e daí tu aplica o termo geral para descobrir o último termo, e daí depois tu aplica na soma. Mas lembra do Gauss, que o Gauss é ninja, e na quinta série ele nos humilhou, tá? Tá, meus amores? Então, fechamos a nossa aulinha de PA. Continuem com o Sor aí agora, que tem os outros vídeos, né, para vocês aproveitarem, e a gente continua se falando e tirando dúvidas ali que surgirão, tá? Beijo do Sor, obrigado pela atenção mais uma vez.